Com 8 meses de gravidez, ela foi ao hospital para o ultrassom, mas flagrou o marido segurando a mão da amante grávida. E o que o médico revelou em seguida destruiu o mundo dele. O bip agudo e constante da máquina de ultrassom era a trilha sonora da felicidade de Clara. Com 8 meses de gestação, cada visita ao hospital era um lembrete de que a vida que ela carregava estava quase pronta para o mundo. O médico sorriu, apontando para a pequena mancha pulsante na tela. Seu menino está forte, Clara, pulmões perfeitos, coração batendo como um tambor. Ela sorriu de volta, um sorriso que iluminava seu rosto cansado, mas radiante. A mão dela repousava instintivamente sobre a barriga, um gesto de proteção e amor infinito. Naquele momento nada mais importava. Ela e seu filho, uma unidade perfeita. Ao sair do consultório, segurando as imagens do ultrassom como se fossem um troféu, ela enviou uma mensagem para o marido. Marcos, nosso campeão está ótimo. Mal posso esperar para te mostrar. Te amo. A resposta dele não veio, mas ela não se importou. Ele devia estar ocupado no trabalho, fechando mais um daqueles negócios importantes que o consumiam ultimamente. Ela caminhou pelo corredor branco e estéril do hospital, sentindo uma paz que não experimentava há semanas. A ansiedade, as noites mal dormidas, tudo se dissipava diante da certeza de que seu bebê estava bem. Foi então, ao virar no corredor principal em direção à saída, que seu mundo parou de girar e se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Lá estava ele, Marcos. Não com um cliente, não em uma reunião. Ele estava ali, no mesmo hospital, mas sua atenção não era para ela. Ele segurava a mão de outra mulher, uma loira alta e magra, cujo rosto estava contorcido em uma máscara de dor e preocupação. E o detalhe que fez o ar faltar nos pulmões de Clara foi a barriga proeminente da mulher, quase tão grande quanto a sua. O ar sumiu dos pulmões. As pernas cederam. As fotos do ultrassom bateram no chão com um estalo seco, e ela não conseguiu se abaixar para pegá-las. Se alguém algum dia duvidou da sua força, se inscreva. Porque às vezes, a coragem de uma mulher sozinha é o que o mundo mais precisa ver. A cena parecia um pesadelo surreal. Marcos, o homem com quem ela construiu uma vida, o pai do filho que ela carregava, estava ali, amparando outra grávida. Por um instante, a mente de Clara buscou uma explicação lógica. Uma irmã? Uma prima? Uma colega de trabalho passando mal? Mas a forma como ele olhava para a mulher, a intimidade no toque dele, a maneira como ele sussurrava palavras de conforto em seu ouvido, destruiu qualquer esperança de um mal-entendido. Aquele era o olhar que ele costumava dar a ela. Aquela era a mão que deveria estar segurando a sua. O sangue de Clara gelou e depois ferveu, uma onda de náusea e fúria subindo por sua garganta. Ela deu um passo à frente, depois outro, o som de seus sapatos ecoando no silêncio que se formara em sua cabeça. Marcos! Ela chamou. A voz, um fio trêmulo que mal reconheceu como sendo sua. Ele se virou, e o pânico que inundou seu rosto foi a confirmação final. Seus olhos se arregalaram. A cor sumiu de suas bochechas. Ele parecia um animal pego em uma armadilha, olhando dela para a outra mulher, sem saber para onde correr. A amante, por sua vez, não demonstrou surpresa. Pelo contrário, um brilho de desafio e triunfo passou por seus olhos. Ela se agarrou com mais força ao braço de Marcos, como se reivindicasse sua posse. «Quem é essa?» perguntou a loira, a voz alta e estridente, atraindo a atenção de enfermeiras e outros pacientes que passavam. A humilhação começou a se instalar, uma mancha vermelha e quente subindo pelo pescoço de Clara. Ela era a esposa, ela era a que carregava o herdeiro legítimo. E ali estava ela, sendo tratada como uma intrusa. «Clara, eu posso explicar», gaguejou Marcos, soltando o braço da outra mulher como se queimasse.
Mas era tarde demais. A amante deu um passo à frente, colocando-se entre Clara e Marcos, uma barreira humana e desafiadora. "Explicar o quê, meu amor?", disse ela, olhando para Marcos com uma doçura venenosa, antes de se virar para Clara com um sorriso de escárnio. "Ele vai explicar que eu também estou grávida dele, que o nosso filho precisa de atendimento agora. Eu estou com contrações, querida, então, se você não se importa, saia da frente." A palavra querida foi dita com tanto desprezo que cortou o ar. Cada olhar curioso no corredor parecia uma faca se cravando na pele de Clara. Ela olhou para Marcos, esperando, implorando com os olhos para que ele dissesse alguma coisa, para que negasse, para que a defendesse, mas ele permaneceu em silêncio, paralisado pela culpa e pela covardia. Seu silêncio foi a resposta mais alta e dolorosa de todas. A amante, sentindo a vitória, pressionou-a ainda mais. "Atendimento! Eu preciso de atendimento prioritário!", gritou ela para a recepcionista, que olhava a cena com a boca aberta. "O pai do meu filho está aqui, e a esposa dele está causando um escândalo. Isso não pode esperar." Todos os olhos no corredor. Uma enfermeira sussurrou. Outra virou o rosto. Clara era só a esposa agora, e ninguém se mexeu para ajudá-la. Ela sentiu uma pontada aguda na barriga, um espasmo de dor que não era físico, mas emocional, uma dor tão profunda que parecia rasgá-la por dentro. O mundo ao seu redor começou a girar, as vozes se tornaram um zumbido distante. Ela viu, como em câmera lenta, Marcos hesitar por um segundo, seu olhar dividido entre a obrigação e o pânico, antes de finalmente fazer sua escolha. Ele se virou de costas para Clara e acompanhou a amante em direção à recepção, deixando sua esposa de 8 meses sozinha no meio do corredor, com as imagens de seu filho espalhadas aos seus pés. O corredor do hospital, antes um lugar de paz e expectativa, transformou-se em um palco de sua humilhação. Cada rosto que se virava para olhá-la, cada sussurro que morria quando ela encontrava um par de olhos curiosos, era um prego a mais em seu caixão emocional. Clara permaneceu imóvel, o corpo petrificado, enquanto observava a silhueta de Marcos desaparecer junto à da outra mulher, engolidos pela burocracia da recepção. Ele não olhou para trás, nem uma vez. Aquele simples ato de omissão foi mais cruel do que qualquer grito ou acusação. Significava que, naquele momento, ela havia se tornado invisível para ele. O homem que jurou amá-la e protegê-la na saúde e na doença, a estava abandonando no lugar que mais simbolizava a união dos dois. O local onde a saúde de seu filho era monitorada. As imagens do ultrassom no chão pareciam zombar dela, pequenos quadrados de papel térmico mostrando um futuro que acabara de ser roubado. Com um esforço que pareceu drenar toda a sua energia restante, Clara se abaixou, o peso da barriga tornando o movimento lento e doloroso. Suas mãos tremiam enquanto recolhia cada uma das fotos, seus dedos roçando o chão frio e impessoal. Uma enfermeira mais velha, de rosto bondoso e vincado pela experiência, aproximou-se em silêncio e a ajudou a pegar a última imagem, que havia deslizado para debaixo de uma cadeira. "Você está bem, querida?", perguntou a mulher, a voz baixa e cheia de uma compaixão que Clara não esperava. Clara apenas balançou a cabeça, incapaz de formular uma palavra. As lágrimas que ela segurava com tanta força finalmente romperam a barreira, escorrendo quentes e silenciosas por seu rosto. A enfermeira a guiou até uma cadeira vazia, longe dos olhares mais diretos, e lhe entregou um copo de água. "Respire fundo. Pense no bebê", aconselhou ela. A menção ao bebê foi como uma âncora em meio à tempestade. Sim, o bebê. Ele era real. Ele precisava dela. Essa verdade simples e poderosa a impediu de desmoronar completamente.
Enquanto tentava controlar a respiração, a mente de Clara começou a rebobinar os últimos meses, buscando sinais, pistas que ela havia ignorado. As viagens de negócios de última hora, as noites em que Marcos chegava tarde, cheirando a um álcool que não era o do bar que costumavam frequentar. A distância sutil que se instalara entre eles, um abismo que ela atribuíra ao estresse do trabalho dele e à sua própria ansiedade com a gravidez. Ela se lembrava de uma noite, cerca de 2 meses atrás, quando acordou de madrugada e ele não estava na cama. Ela o encontrou na sala de estar, sentado no escuro, apenas a luz do celular iluminando seu rosto tenso. Quando ela perguntou o que havia de errado, ele apenas disse preocupações com o trabalho e a mandou de volta para a cama, dizendo que ela precisava descansar. Ela obedeceu, confiando nele, acreditando na fachada que ele construíra com tanto cuidado. Que tola ela havia sido! Cada mentira, cada desculpa, agora se encaixava em um quebra-cabeça hediondo. A amante, como a outra mulher se autodenominara, não era um erro recente. Aquela barriga, quase do mesmo tamanho que a sua, era a prova de uma traição longa, calculada e paralela. Ele não apenas a traiu, ele construiu outra vida, uma vida espelhada com outra mulher. A náusea voltou com força total. Não era apenas o coração partido, era a sensação de ter vivido uma farsa, de ter compartilhado seus sonhos mais íntimos com um estranho. A imagem dele, segurando a mão da outra mulher, sussurrando em seu ouvido, estava gravada a fogo em sua mente. Era uma intimidade que ele não demonstrava com ela há muito tempo. A raiva começou a substituir a dor, uma fúria fria e cortante que lhe deu uma clareza inesperada. Ela se levantou, agradeceu à enfermeira com um aceno de cabeça e caminhou de volta para a recepção. Não para confrontar, não para gritar, mas para observar. Ela precisava ver até onde a covardia de Marcos iria. Escondida atrás de um pilar, ela viu a cena se desenrolar. A amante, cujo nome ela descobriu ser Vanessa, estava sentada em uma cadeira de rodas, uma performance dramática de fragilidade. Marcos estava ao seu lado, passando a mão em seus cabelos, o rosto uma máscara de preocupação forçada. Ele preenchia formulários, falava com as enfermeiras com uma urgência que ele raramente usava para as necessidades de Clara. Ele era o marido devotado, o pai preocupado. Mas para a mulher errada, a humilhação queimava, mas agora era diferente. Era um combustível. Clara observou cada gesto, cada palavra trocada, memorizando a dinâmica entre eles. Vanessa era a agressora, a rainha do drama, enquanto Marcos era o peão passivo, claramente aterrorizado, mas escolhendo o caminho de menor resistência imediata. Ele a viu. Por um segundo, os olhos dele encontraram os dela por cima do ombro de Vanessa. Havia um apelo silencioso em seu olhar, uma súplica por compreensão que era tão ultrajante que Clara quase riu. Compreensão! Ele queria compreensão enquanto sua esposa grávida assistia ao teatro de sua vida dupla. Ela sustentou o olhar dele, deixando que ele visse não a dor, mas o gelo que agora se formava em seus olhos. Ela não desviou o olhar até que ele, desconfortável e culpado, o fizesse primeiro. Naquele momento, a dinâmica de poder mudou. Ela não era mais a vítima paralisada, ela era a testemunha. Uma enfermeira chamou o nome de Vanessa e Marcos empurrou a cadeira de rodas por um corredor em direção à ala de maternidade. A mesma ala onde Clara tinha suas consultas, a mesma ala onde ela planejava dar à luz seu filho. A ironia era tão cruel que beirava o absurdo. Deixada sozinha novamente, Clara sentiu uma pontada aguda e real na parte inferior do abdômen. Desta vez, não era emocional, era física, uma cãibra forte que a fez ofegar e se apoiar na parede. Outra veio em seguida, mais intensa. O estresse, o choque, a adrenalina da raiva, tudo estava cobrando seu preço.
Ela olhou para as próprias mãos e viu que tremiam incontrolavelmente. O pânico começou a borbulhar novamente, mas desta vez era diferente. Não era sobre a traição. Era sobre seu filho. Ela estava entrando em trabalho de parto, sozinha no meio do hospital onde seu marido a havia abandonado por outra mulher. A contração veio tão forte que ela mordeu o lábio até sentir gosto de sangue. Nenhuma mão para segurar. Nenhum respira para ouvir. Só ela e a dor. O homem que deveria estar ao seu lado estava talvez a poucos metros de distância no quarto ao lado, confortando a mulher que havia destruído a vida deles. A dor veio novamente, mais forte, roubando-lhe o fôlego. Ela se arrastou até a recepção, a mesma onde minutos antes Vanessa havia feito seu show. Eu acho que estou em trabalho de parto, conseguiu dizer, a voz fraca. A recepcionista, a mesma que testemunhara sua humilhação, agora a olhava com uma mistura de pena e profissionalismo. Em minutos, Clara estava em uma cadeira de rodas, sendo levada na direção oposta a que Marcos havia ido. Um novo medo a dominou. O medo de dar à luz sozinha. O medo de seu filho chegar a um mundo já quebrado. Enquanto era levada, ela pegou o celular. Seus dedos pairaram sobre o nome de Marcos. Por um segundo, o instinto, o hábito de anos de parceria, quase a fez ligar. Mas então a imagem dele virando as costas para ela voltou com força total. Ela apagou o nome dele e discou outro número. Um número que não discava há meses. Alex, disse ela quando a voz masculina e calma atendeu. Sou eu, Clara. Eu preciso de você. A voz do outro lado da linha era uma ilha de calma em seu oceano de caos. Clara, o que aconteceu? Você está bem? Alex, seu antigo colega de trabalho, o único que a tratava com um respeito que ia além da cordialidade profissional. Ele havia deixado a empresa há quase um ano, mas a amizade, ainda que distante, permanecia. Ele era o oposto de Marcos, ponderado, observador, um homem cuja força não vinha da arrogância, mas de uma integridade silenciosa. Eu estou no hospital. O bebê está vindo, ela conseguiu dizer entre uma contração e outra, a dor tornando as palavras curtas e ofegantes. Não houve hesitação na resposta dele. Qual hospital? Estou a caminho. Ela deu o endereço e a chamada terminou. A simples certeza de que alguém estava vindo por ela, alguém que não era Marcos, foi um bálsamo para sua alma ferida. Não era sobre romance ou substituição, era sobre humanidade. Era sobre não estar completamente sozinha no momento mais vulnerável de sua vida. As enfermeiras a instalaram em um quarto de trabalho de parto. Um espaço que deveria ser preenchido com a expectativa feliz de um casal. Em vez disso, as paredes brancas pareciam ecoar sua solidão. Cada procedimento, cada pergunta sobre seu histórico médico era uma facada. Onde está o pai? Perguntou uma enfermeira jovem e bem-intencionada enquanto ajustava o monitor fetal em sua barriga. Clara engoliu em seco, o nó em sua garganta quase a sufocando. Ele não pôde vir, mentiu ela, a desculpa soando fraca até para seus próprios ouvidos. A vergonha era uma companheira constante, sentada no canto do quarto, observando-a. Ela se perguntava onde Marcos estaria naquele exato momento. Estaria ele no quarto ao lado? Estaria segurando a mão de Vanessa, sussurrando as mesmas palavras de encorajamento que ele havia prometido a ela? A tortura desse pensamento era quase pior que a dor física das contrações, que aumentavam em frequência e intensidade. O som do coração de seu filho, amplificado pelo monitor, era seu único consolo, um ritmo constante e forte que a lembrava pelo que estava lutando. O tempo se arrastava. Cada minuto era uma eternidade de dor e solidão. Ela fechava os olhos e via o rosto de Marcos. Não o rosto amoroso de suas memórias, mas o rosto pálido e covarde que a encarou no corredor.
Via o sorriso triunfante de Vanessa. A humilhação, a traição, a dor, tudo se misturava em um coquetel tóxico que ela tentou se concentrar nas técnicas de respiração que aprendera nas aulas de preparação para o parto, aulas que frequentara com Marcos, onde riram e fizeram planos. A memória era tão dolorosa que ela a empurrou para longe. Aquelas lembranças não pertenciam mais a ela. Pertenciam a uma vida que se revelara uma mentira. Em algum momento, entre uma onda de dor e outra, a porta se abriu. Não era Marcos. Era Alex. Ele entrou hesitante, o rosto expressando uma mistura de preocupação profunda e respeito por seu espaço. Ele não trazia flores ou balões, apenas um copo de água com gelo e uma presença sólida e tranquilizadora. "Eu vim o mais rápido que pude", disse ele, a voz baixa. "Como você está?" As lágrimas brotaram nos olhos de Clara. Desta vez, não de dor ou raiva, mas de um alívio avassalador. A simples presença de um rosto amigo quebrou a barragem de sua compostura. "Ele está aqui, Alex", sussurrou ela, "com outra mulher, grávida." Alex não demonstrou choque. Ele apenas assentiu lentamente, seus olhos escuros cheios de uma compreensão que dizia que ele nunca havia confiado em Marcos. Ele puxou uma cadeira para perto da cama, sentando-se sem dizer uma palavra. Ele não fez perguntas, não ofereceu conselhos vazios ou palavras de pena. Ele apenas ficou ali, presente. Sua presença silenciosa era exatamente o que Clara precisava. Não era um substituto para o marido, mas um guardião de sua dignidade. Quando a contração seguinte veio, um espasmo violento que arqueou suas costas, ela instintivamente estendeu a mão. Alex a segurou sem hesitar, sua mão grande e firme envolvendo a dela. Ele a deixou apertar com toda a força, absorvendo sua dor sem reclamar. Naquele aperto de mão, havia mais apoio e lealdade do que ela recebera de Marcos nos últimos meses. Enquanto isso, em um quarto não muito longe dali, Marcos vivia seu próprio inferno particular. Vanessa não estava em trabalho de parto. Eram contrações de Braxton Hicks, o falso alarme que o médico explicou com uma paciência cansada. Mas Vanessa se recusava a aceitar. Ela insistia que algo estava errado, exigindo exames, atenção, mantendo Marcos preso ao seu lado com uma teia de manipulação e drama. "Você não vai me deixar sozinha, vai, amor?", dizia ela, os olhos cheios de lágrimas de crocodilo. "Não depois do que sua esposa fez. Ela me estressou. Isso pode prejudicar nosso bebê." Marcos sentia-se sufocado. A culpa por Clara o corroía, uma úlcera queimando em seu estômago. A imagem dela no corredor, o choque e a dor em seus olhos, a forma como as imagens do ultrassom caíram no chão, aquilo o assombraria para sempre. Ele tentou sair do quarto de Vanessa, dizendo que precisava encontrar Clara, mas Vanessa agarrou seu braço com uma força surpreendente. "Se você sair por aquela porta, eu conto a todos neste hospital o que você fez. Eu vou à sua empresa. Eu vou destruir você", ameaçou ela, a voz um silvo baixo e venenoso. A máscara de vítima havia caído, revelando a predadora por baixo. E Marcos, fraco e encurralado por suas próprias más escolhas, cedeu. Ele ficou. Ele escolheu a ameaça mais barulhenta, o problema mais imediato, abandonando a crise silenciosa e real de sua verdadeira esposa. Ele se sentou ao lado da cama de Vanessa, respondendo monossilabicamente às suas queixas, o celular em sua mão. Ele via as chamadas perdidas de sua mãe, de seu sogro. O mundo exterior estava começando a notar sua ausência, mas o medo o paralisava. Ele havia criado um monstro, e agora esse monstro o mantinha em uma coleira. A vitória temporária de Vanessa era absoluta. Ela tinha o homem, a atenção, o controle. Ela o havia isolado de sua vida real,
tornando-o um prisioneiro em seu drama fabricado. De volta ao quarto de Clara, o trabalho de parto progredia implacavelmente. Alex continuava ao seu lado, um pilar silencioso. Ele umedecia seus lábios com um pano, sussurrava palavras de encorajamento e, o mais importante, ele testemunhava sua força. Ele via a mulher que ele sempre admirou de longe lutar a batalha de sua vida com uma coragem que o deixava maravilhado. Não havia mais lágrimas no rosto de Clara. A dor a havia purificado, queimando tudo, exceto a determinação. Ela não estava mais dando à luz o filho de Marcos. Estava dando à luz o seu filho. A cada contração, ela se desprendia um pouco mais do homem que a traiu e se apegava mais à mãe que estava se tornando. Quando o médico anunciou que era hora de empurrar, uma nova energia a preencheu. Era a reta final. Alex segurou sua mão com mais força, o olhar fixo no dela. "Você consegue, Clara. Você é a mulher mais forte que eu conheço", disse ele, e ela acreditou nele. Com um grito que era uma mistura de dor, raiva e libertação, ela trouxe seu filho ao mundo. O choro agudo do bebê encheu o quarto. O resto sumiu. O médico colocou o pequeno ser, quente e escorregadio, em seu peito. E enquanto Clara olhava para o rosto de seu filho, o mundo exterior desapareceu. Não havia traição, não havia hospital, não havia solidão. Havia apenas ela e ele. Um novo começo. Uma vida inteira de amor incondicional em seus braços. A vitória de Vanessa, em seu quarto silencioso e sem bebês, de repente pareceu o que realmente era: vazia e insignificante. As primeiras horas com seu filho, a quem chamou de Léo, foram um borrão de emoções puras e exaustão. O mundo se resumia ao pequeno quarto de hospital, ao cheiro de recém-nascido e ao calor do pequeno corpo contra o seu. Alex se despediu discretamente pouco depois do nascimento, prometendo voltar no dia seguinte e dando a ela o espaço de que precisava para se conectar com o bebê. A ausência de Marcos era um fato consumado, uma ferida que ainda latejava, mas que estava sendo coberta pela camada protetora do amor materno. Clara não chorou mais. A energia que antes era gasta em dor e humilhação agora estava focada inteiramente em Léo. Ela o amamentou, trocou sua primeira fralda e simplesmente o observou dormir, maravilhada com a perfeição de seus pequenos dedos e o jeito como sua boca se movia em sonhos silenciosos. Ele era a prova viva de que algo bom e verdadeiro havia saído da ruína de seu casamento. Na manhã seguinte, o sol entrava pela janela, trazendo uma luz que parecia prometer um novo dia, não apenas no calendário, mas em sua vida. Foi quando a porta se abriu e uma figura hesitante apareceu. Era Marcos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Havia olheiras escuras sob seus olhos. Sua roupa estava amassada e seu cabelo, normalmente impecável, estava em desordem. Ele segurava um buquê de rosas que parecia pateticamente inadequado para a gravidade da situação. O olhar dele caiu sobre o berço ao lado da cama de Clara e depois para o rosto dela. Havia uma mistura de alívio, culpa e um medo desesperado em seus olhos. "Clara, eu soube que o bebê nasceu. Eu sinto muito." Ele começou, a voz rouca. Clara o observou em silêncio, o coração batendo de forma controlada. A visão dele não provocou a explosão de raiva que ela esperava. Em vez disso, sentiu uma espécie de distância fria, como se estivesse observando um estranho que um dia conhecera muito bem. "Você sente muito pelo quê, Marcos?" perguntou ela, a voz calma e nivelada, o que pareceu desarmá-lo mais do que qualquer grito. "Por ter me abandonado enquanto eu entrava em trabalho de parto? Ou por ter uma vida dupla pelas minhas costas?" Ele se encolheu com a franqueza dela. "Eu sei. Eu não tenho desculpas. Eu entrei em pânico. Vanessa. Ela me manipulou, me ameaçou." A desculpa era tão fraca,
tão autocentrada que Clara sentiu uma onda de desprezo. Ele não estava ali para se desculpar de verdade. Estava ali para gerenciar os danos, para tentar salvar a si mesmo. "Onde ela está agora?" perguntou Clara, o tom ainda perigosamente calmo. "Ela recebeu alta esta manhã. Não era nada. Falso alarme", disse ele, como se isso o absolvesse. A ironia era esmagadora. Enquanto ele estava sendo manipulado por um falso alarme, ela passava pela provação real e transformadora do parto, sozinha. "Então você cumpriu seu dever com ela e agora veio cumprir comigo? Como se eu fosse apenas mais um item na sua lista de problemas a resolver?" Ela rebateu. Antes que Marcos pudesse responder, a porta do quarto se abriu novamente. Desta vez era o Dr. Almeida, o chefe da obstetrícia, um homem de meia idade com um ar sério e profissional. Ele não sorriu. Seu olhar passou de Clara para Marcos, e ele pigarreou. "Senhor e senhora Andrade, posso ter uma palavra? É um assunto um tanto delicado." A formalidade e a gravidade em seu tom imediatamente colocaram ambos em alerta. Marcos, claramente pensando que o problema era relacionado a Clara ou Léo, deu um passo à frente. "Aconteceu alguma coisa com o bebê? Com a minha esposa?" A palavra "minha esposa" soou oca e falsa no ar. Dr. Almeida ignorou a pergunta de Marcos e se dirigiu a ambos. "Na verdade, o assunto diz respeito a um incidente ocorrido ontem. Envolve o senhor, sua esposa e outra paciente, a senhora Vanessa Rios." O nome de Vanessa pairou no ar como uma toxina. Marcos empalideceu visivelmente. Devido à situação incomum e à alegação pública da senhora Rios de que o senhor era o pai do bebê que ela esperava, e considerando o estresse causado à sua esposa, que é nossa paciente, o hospital tem um protocolo. Realizamos uma verificação de paternidade. É um procedimento padrão em casos de disputas ou incertezas que ocorrem em nossas instalações para garantir a precisão dos registros e o bem-estar de todos os envolvidos. Marcos parecia confuso. "Verificação? Mas como?" O médico continuou, impassível. "A senhora Rios deu entrada queixando-se de contrações e durante os exames, uma amostra de seu sangue foi coletada. O senhor também é um acompanhante registrado no sistema do hospital e seus dados, incluindo seu tipo sanguíneo, estão em nossos arquivos de visitas anteriores com sua esposa. A análise preliminar de compatibilidade sanguínea é um procedimento rápido." O Dr. Almeida fez uma pausa, olhando diretamente para Marcos, cujo rosto agora era uma máscara de pânico crescente. O mundo pareceu desacelerar. Clara prendeu a respiração, sem saber o que esperar. Ela assumira que a paternidade de Marcos sobre o bebê de Vanessa era um fato. A reviravolta que se seguiu foi algo que nem em seus sonhos mais selvagens de justiça ela poderia ter imaginado. "Os resultados são conclusivos", declarou o médico, o tom factual e sem emoção. "Com base na incompatibilidade dos tipos sanguíneos entre o senhor e o feto, é medicamente impossível que o senhor seja o pai biológico do bebê da senhora Rios." O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso e pesado. Marcos ficou boquiaberto, o buquê de rosas escorregando de sua mão e caindo no chão com um baque surdo. "Impossível? Não, não pode ser. Ela me garantiu... Nós..." Ele balbuciou, olhando para o médico, como se ele tivesse falado em outra língua. A verdade o atingiu como um trem de carga. Ele não havia apenas sido um traidor. Ele havia sido um tolo. Um completo e absoluto idiota. Vanessa não apenas o enganara sobre seu amor ou lealdade, ela o enganara sobre a própria premissa de seu relacionamento paralelo. A criança, a grande arma que ela usara para manipulá-lo e prendê-lo nunca fora dele.
Clara sentiu uma risada borbulhar em seu peito, uma risada que era parte choque, parte alívio e parte uma satisfação sombria e inegável. A justiça poética era tão perfeita, tão devastadora, que era quase cômica. Marcos havia destruído sua família por uma mentira. Ele a humilhara publicamente por uma criança que não era sua. Ele a abandonara durante o nascimento de seu verdadeiro filho para confortar uma mulher que o estava usando da forma mais fundamental possível. A falsa vitória de Vanessa não apenas desmoronou, ela explodiu, levando consigo toda a estrutura da traição de Marcos. Ele não era um vilão trágico dividido entre dois amores. Ele era apenas um peão em um jogo que ele nem sabia que estava sendo jogado. E no meio de tudo isso, a verdade, fria, clínica e inegável, havia sido entregue não por um detetive particular ou uma confissão chorosa, mas por um simples teste de DNA hospitalar. O karma não apenas bateu à porta, ele a arrombou com a força de uma certeza científica. A revelação do Dr. Almeida pairou no ar como fumaça, densa e sufocante. Marcos permaneceu congelado, o rosto uma tela de descrença se transformando lentamente em horror. A lógica da traição, por mais distorcida que fosse, desmoronou. Ele não era um homem dividido entre duas famílias, era o arquiteto de sua própria ruína, enganado pela mesma pessoa por quem ele havia traído tudo o que importava. O som que ele emitiu foi um gemido baixo, o som de um homem vendo o chão desaparecer sob seus pés. Ele olhou para Clara, os olhos desesperados buscando... O quê? Absolvição? Simpatia? Ele não encontrou nada disso. O que ele viu no rosto dela foi algo muito mais aterrorizante. Calma. Uma calma glacial que não oferecia porto seguro. Clara, por sua vez, sentiu uma clareza cortante. A dor da traição ainda estava lá, uma brasa profunda em seu peito, mas a humilhação havia sido lavada por essa onda de verdade irônica. A mulher que a confrontou com tanta arrogância que usou sua gravidez como uma arma era uma fraude. E Marcos, o homem que ela um dia amou, era o tolo que havia caído em sua armadilha. Eu preciso falar com ela, gaguejou Marcos, virando-se instintivamente para a porta, como se pudesse de alguma forma confrontar a mentira e desfazê-la. Mas Clara falou, a voz soando alta e clara no silêncio do quarto. Não, você não vai a lugar nenhum. Ele parou, virando-se para encará-la. A autoridade na voz dela era nova, forjada no fogo da dor e da solidão das últimas 24 horas. Você vai ficar aqui. Você me deve isso. O doutor Almeida, sentindo que sua parte estava cumprida e que a tempestade que se formava era estritamente pessoal, deu um aceno de cabeça profissional. Meus parabéns novamente pelo bebê, senhora Andrade. Se precisar de algo, basta chamar a enfermeira. E com isso ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando-os sozinhos com os destroços de seu casamento. As rosas no chão, mortas. Marcos afundou em uma cadeira, a mesma que Alex ocupara, e enterrou o rosto nas mãos. Seus ombros tremiam. Clara, eu juro, eu não sabia. Ela me disse, ela me fez acreditar. A voz dele era um murmúrio quebrado, o som da autocomiseração. Clara o observou sem uma gota de pena. Isso importa, Marcos? Importa se você foi um traidor ou um traidor estúpido? O resultado para mim é o mesmo. Você me quebrou. Você me humilhou na frente de estranhos. Você me deixou passar pelo nascimento do nosso filho sozinha. Cada palavra era uma pedra, jogada com precisão. Ela não estava gritando. A frieza de sua entrega era muito mais devastadora. Eu estava aqui com dor, assustada, e a única coisa em que conseguia pensar era que o homem que prometeu me proteger estava em outro quarto, segurando a mão da mulher que me apunhalou pelas costas. E tudo por uma mentira. Você trocou seu filho de verdade por um filho de mentira.
O peso daquela última frase pareceu esmagá-lo. Ele levantou a cabeça, o rosto molhado de lágrimas. Por favor, Clara, por favor. Eu cometi o maior erro da minha vida. Eu amo você. Eu amo nosso filho. Podemos consertar isso. Eu faço qualquer coisa. Foi nesse momento que a porta se abriu novamente. Desta vez era Alex. Ele carregava 2 sacolas de papel, uma com comida de verdade, não de hospital, e outra com itens essenciais para um bebê que ele imaginou que Clara poderia precisar. Ele parou na porta, avaliando a cena. Clara na cama, forte e régia em sua dor. Marcos, um homem desfeito, chorando em uma cadeira, e as rosas pisoteadas no chão. Desculpe, estou interrompendo? Perguntou ele, o tom educado, mas os olhos fixos em Clara, perguntando silenciosamente se ela queria que ele fosse embora. Clara olhou para Alex e depois de volta para Marcos. E então ela fez sua escolha. Não, Alex, você não está interrompendo. Na verdade, você chegou na hora certa. Por favor, entre. Alex entrou, colocando as sacolas em uma mesa. Ele deu um aceno de cabeça curto e frio para Marcos, um reconhecimento mínimo de sua existência. A presença de Alex no quarto, calmo, prestativo e leal, era um contraste gritante com o caos emocional de Marcos. Ele era um espelho que refletia tudo o que Marcos não era e não tinha sido. Marcos olhou de Alex para Clara, a compreensão começando a surgir em meio ao seu pânico. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou, um traço de sua antiga arrogância e possessividade surgindo. "Ele está aqui porque eu o chamei", respondeu Clara simplesmente. "Ele esteve aqui ontem à noite. Ele segurou minha mão enquanto eu dava à luz nosso filho, Marcos. Ele me deu água. Ele me disse que eu era forte. Ele fez o papel que era para ser seu." A confissão atingiu Marcos com a força de um soco. A imagem de outro homem ao lado de sua esposa durante um momento tão íntimo era uma nova camada de tortura. Você dormiu com ele?" A acusação era desesperada. Uma tentativa de transferir a culpa, de torná-la tão suja quanto ele. Clara riu, um som curto e sem alegria. "Meu Deus, Marcos, você realmente não entende nada, não é? Sua mente é tão corrupta que você não consegue conceber um ato de pura bondade, de amizade. Não, eu não dormi com ele. Ele me respeitou. Uma palavra que você parece ter esquecido o significado." Ela então se virou para Marcos e o ato final de sua vingança emocional começou. Ela suavizou a expressão, deixando um traço de vulnerabilidade aparecer em seu rosto. Ela estendeu a mão na direção dele. "Marcos, olhe para mim." Confuso, mas agarrando-se a esse fio de esperança, ele se levantou e se aproximou da cama, pegando a mão dela como um homem que se afoga se agarra a um destroço. "Eu sei que você errou", disse ela, a voz agora suave, quase um sussurro. "Eu sei que você foi enganado, e uma parte de mim ainda ama o homem com quem me casei." As lágrimas de Marcos redobraram, desta vez de alívio. "Clara, oh Clara, eu te amo tanto. Nós vamos superar isso. Eu prometo." Ele se inclinou para beijá-la, o rosto cheio de uma esperança patética. E foi então que ela puxou a mão para trás, no último segundo. O beijo dele encontrou o ar. O rosto dele desmoronou, como se alguém tivesse desligado a luz dentro dele. "Mas aquele homem", continuou ela, a voz voltando a ser fria como gelo, "morreu ontem naquele corredor. O que restou é apenas um covarde. E eu não crio meu filho na sombra de um." A transformação foi tão rápida, tão brutal, que Marcos recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. A esperança em seu rosto se desintegrou, substituída pela mesma descrença de antes, mas agora final, sem apelação. "O quê?" ele sussurrou. "Acabou, Marcos", disse ela, cada palavra um prego final no caixão. "Eu quero o divórcio. Eu quero a guarda total de Léo. E quero que você saia deste quarto agora." Ela olhou para Alex, que observava tudo em silêncio. "Alex,
Você pode me ajudar a arrumar minhas coisas? Acho que o médico me dará alta em breve, e eu não quero voltar para aquela casa. O pedido não era apenas logístico, era uma declaração. Ela estava escolhendo seu futuro, e Marcos não fazia parte dele. A vingança de Clara não foi um confronto gritado no corredor do hospital. Foi uma execução silenciosa e metódica, realizada na calma de seu quarto de recuperação. Ela o deixou ver a verdade, o deixou confessar, o deixou implorar. Ela lhe deu um vislumbre de um perdão que ele desejava desesperadamente, apenas para arrancá-lo no momento em que ele mais acreditava nele. Ela não o destruiu com raiva. Ela o desmantelou com dignidade. Marcos ficou ali, um homem quebrado em um quarto de hospital, tendo perdido sua esposa, seu filho e sua amante em menos de um dia. Tudo por causa de uma mentira que ele estava disposto a acreditar. Ele havia caído em desgraça, não por um grande escândalo público, mas pelo ato silencioso e poderoso de uma mulher que decidiu que valia mais. A ordem de Clara para que ele saísse pairou no ar, final e irrevogável. Marcos olhou de seu rosto impassível para o de Alex, que agora se movia com um propósito silencioso, começando a organizar os poucos pertences de Clara. A cena era a de uma vida sendo reempacotada, uma vida da qual ele estava sendo sumariamente excluído. Não houve mais súplicas. A derrota final o havia esvaziado de toda a luta. Ele era uma casca vazia, assombrada pelos fantasmas de suas próprias decisões. Com um último olhar para o berço onde Léo dormia, alheio ao terremoto que havia demolido sua família antes mesmo que ele a conhecesse, Marcos se virou e saiu. O clique da porta se fechando atrás dele foi o som mais alto que Clara já ouvira. Foi o som da liberdade, foi o som do fim. No momento em que ele se foi, uma onda de exaustão a atingiu, tão poderosa que ela se recostou nos travesseiros, fechando os olhos. A adrenalina que a sustentara durante o confronto se dissipou, deixando para trás a dor crua e a realidade de sua nova situação. Ela era uma mãe solteira. Seu casamento havia acabado. Seu futuro, antes um caminho claro e bem pavimentado, era agora um território desconhecido. Alex parou o que estava fazendo e se aproximou. "Você tem certeza?" perguntou ele, a voz baixa, não questionando a decisão dela, mas oferecendo uma última chance para que ela mesma a processasse. Clara abriu os olhos e olhou para ele. "Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida", respondeu ela, e a firmeza em sua própria voz a surpreendeu. A mulher que havia entrado naquele hospital 24 horas antes, feliz e um pouco ingênua, não existia mais. Em seu lugar estava alguém mais forte, mais duro, mas também mais verdadeiro. Enquanto Alex a ajudava com os preparativos para a alta, o destino de Vanessa estava sendo selado em outro lugar. Após receber alta com a desculpa esfarrapada de estresse, ela tentou ligar para Marcos repetidamente. As chamadas iam direto para a caixa postal. O pânico começou a se instalar. Seu plano, tão cuidadosamente construído, estava saindo dos trilhos. A gravidez, sua apólice de seguro, sua arma de manipulação, havia sido a isca perfeita para um homem culpado e rico como Marcos. O verdadeiro pai era um caso passageiro, um homem sem recursos e sem interesse em assumir responsabilidades, que desaparecera assim que ela lhe contou sobre o bebê. Marcos era o alvo, o prêmio. A cena no hospital havia sido um ato calculado, projetado para forçar a mão dele, para cimentar sua posição e aliená-lo permanentemente de sua esposa. Ela não contava com a eficiência fria de um protocolo hospitalar. Sua queda começou com uma simples notificação por e-mail. Era do Departamento de Recursos Humanos da empresa onde ela trabalhava como consultora de marketing. A mesma empresa onde Marcos era um executivo sênior. O e-mail era curto e formal, informando-a de que seu contrato estava sendo rescindido com efeito imediato.
citando uma cláusula de conduta moral que proibia relacionamentos inadequados que pudessem comprometer a integridade da empresa. Alguém havia falado. Marcos, em sua espiral de desespero e raiva por ter sido enganado, provavelmente havia feito uma única ligação, um ato de vingança mesquinho contra a mulher que o fizera de tolo. De repente, Vanessa não tinha apenas perdido seu futuro patrocinador. Ela havia perdido seu meio de subsistência. A humilhação seguinte foi ainda mais pública. Amigos em comum, que antes a ouviam com simpatia enquanto ela pintava Clara como uma esposa fria e negligente, agora a olhavam com desprezo. A história se espalhou como fogo, não a versão dela, mas a verdade, a traição, a falsa gravidez, o confronto no hospital. Ela não era mais a vítima trágica, era a vigarista desmascarada. A justiça emocional de Clara, no entanto, não veio de testemunhar a queda de Vanessa de longe. Veio de seus próprios atos de recuperação. Deixar o hospital foi o primeiro passo. Alex a levou não para a casa que ela compartilhara com Marcos, um lugar agora assombrado por mentiras, mas para um hotel confortável que ele reservou, garantindo que ela e Léo tivessem um santuário neutro e seguro. Ele cuidou de tudo, desde carregar as malas até garantir que o quarto tivesse um berço adequado, agindo com a eficiência silenciosa de alguém que genuinamente se importa, sem esperar nada em troca. Nos dias que se seguiram, Clara operou com uma determinação focada. Ela contratou a melhor advogada de divórcio da cidade. Quando Marcos tentou entrar em contato através de e-mails e mensagens de texto repletos de súplicas e promessas, ela simplesmente os encaminhava para sua advogada, criando uma barreira impenetrável. Ela se recusou a ser arrastada de volta para o drama dele. O triunfo de Clara foi construído em pequenos momentos de poder reconquistado. Foi na forma como ela aprendeu a acalmar o choro de Léo no meio da noite, sozinha. Foi na primeira vez que ela o levou para um passeio no parque, sentindo o sol em seu rosto e percebendo que a felicidade não dependia de mais ninguém. Foi na conversa que teve com seus pais, onde, em vez de se apresentar como uma vítima, ela contou a história com uma honestidade brutal, assumindo o controle da narrativa de sua própria vida. Ela não escondeu a dor, mas também não deixou que ela a definisse. Sua força não estava na ausência de sofrimento, mas em sua recusa em ser destruída por ele. A punição de Vanessa, por outro lado, foi uma espiral descendente. Sem emprego e com a reputação em frangalhos, ela se viu isolada. A gravidez, que deveria ser sua maior vantagem, tornou-se um fardo financeiro e social. Ela acabou voltando para a casa de seus pais em outra cidade, uma mulher derrotada, cuja tentativa de dar um golpe na vida resultou em sua própria ruína. Ela não foi para a cadeia, não sofreu violência física. Sua punição foi mais sutil e talvez mais cruel. Ela foi forçada a viver com as consequências de seu próprio caráter, despida da admiração e do status que tanto cobiçava. Para Clara, a justiça final não era sobre vingança, mas sobre transcendência. Cerca de um mês depois do nascimento de Léo, ela estava sentada em um café, esperando Alex para um almoço de amigos. Ela estava folheando apartamentos para alugar, planejando seu novo começo. Ela parecia diferente. Havia uma nova confiança em sua postura, uma clareza em seu olhar. Ela não era mais a esposa traída. Era Clara, mãe de Léo, uma mulher se redescobrindo. Quando Marcos entrou no café, foi por acaso. Ele a viu antes que ela o visse. Ele parecia mais magro, abatido. Ele a observou por um momento, talvez reunindo coragem para se aproximar. Mas então Alex chegou. Ele sorriu ao ver Clara, entregou-lhe um pequeno brinquedo que comprara para Léo e sentou-se à sua frente. A conversa entre eles era fácil, cheia de risadas e respeito mútuo. Não era um romance florescendo, pelo menos não ainda. Era algo mais profundo, uma parceria baseada em integridade.
Marcos assistiu a essa cena por um momento, a cena de sua antiga vida continuando lindamente sem ele, com outro homem, um homem melhor, ocupando o espaço que ele havia abandonado. Ele não se aproximou. Ele apenas se virou e saiu do café, finalmente entendendo a magnitude do que havia perdido. Não era apenas uma esposa, era um mundo inteiro. E essa, para Clara, foi a verdadeira justiça emocional. Não a destruição dele, mas a construção inabalável de si mesma. O tempo tem uma maneira curiosa de lixar as arestas da dor, não para que ela desapareça, mas para que possamos segurá-la sem nos cortar. 6 meses se passaram. A vida de Clara não se transformou em um conto de fadas da noite para o dia. A reconstrução foi um trabalho lento, metódico, como montar um mosaico com os cacos de um vaso quebrado. Havia dias de uma solidão avassaladora, noites em que o choro de Léo parecia um eco de sua própria tristeza. Mas, diferentemente de antes, a tristeza não era mais um poço sem fundo. Era apenas uma cor no espectro de sua nova vida, uma cor que, por contraste, tornava a alegria ainda mais vibrante. Ela encontrou um apartamento charmoso em um bairro arborizado, um espaço que era só dela e de Léo, cada canto preenchido não com memórias de uma vida passada, mas com as promessas de uma futura. Alex permaneceu uma constante. A amizade deles se aprofundou, evoluindo naturalmente para um afeto que nenhum dos dois sentia a necessidade de apressar ou rotular. Ele estava lá, não como um salvador, mas como um parceiro, celebrando as pequenas vitórias e oferecendo um ombro nos dias difíceis. Ele se apaixonou não pela mulher que ele resgatou, mas pela mulher que se resgatou sozinha. Marcos, por sua vez, existia agora na periferia da vida dela, uma figura fantasmagórica definida por pagamentos de pensão alimentícia e comunicações através de advogados. Ele tentou, no início, lutar pela guarda compartilhada, mas sua ausência no nascimento de Léo e as circunstâncias de sua traição foram armas poderosas nas mãos da advogada de Clara. Ele foi reduzido a visitas supervisionadas, encontros agridoces e cronometrados com um filho que o olhava com a curiosidade indiferente de um bebê por um estranho. A verdadeira punição de Marcos não foi financeira ou legal. Foi o vazio. Ele tinha o apartamento de luxo, o carro caro, a carreira intacta, mas voltava para uma casa silenciosa, uma casa que ecoava com o fantasma da família que ele mesmo implodiu por uma miragem. A surpresa, o verdadeiro epílogo que ninguém esperava, não veio de Clara, Marcos ou Vanessa. Veio de uma fonte anônima, um envelope sem remetente deixado na recepção do novo escritório de Clara, onde ela começara a trabalhar como consultora freelancer. Dentro do envelope não havia carta, apenas um pendrive. Intrigada e um pouco apreensiva, ela o conectou em seu laptop. O arquivo era um áudio, uma gravação. A voz era de Vanessa, mas ela não estava falando com Marcos. Estava falando com outra mulher, rindo. O idiota caiu como um pato, dizia a voz de Vanessa, cheia de um veneno divertido. Eu só precisei chorar um pouco, dizer que o bebê era dele e ele estava pronto para largar a santinha da esposa. Homens são tão previsíveis. O plano era simples, garantir o bebê, garantir o dinheiro dele, e depois, em 1 ou 2 anos, a gente se livrava dele e ficava com tudo. A outra voz na gravação riu junto. E a esposa? Você não teve pena? A resposta de Vanessa foi o que fez o sangue de Clara gelar. Pena. Querida, ela não foi um dano colateral. Ela era o alvo, você não entende. O Marcos era apenas a ferramenta. A vingança era contra ela. A gravação continuou, e a verdade, muito mais sombria e complexa do que Clara jamais imaginara, veio à tona. A outra mulher na gravação era a irmã mais velha de um ex-namorado de Clara, da época da faculdade. Um rapaz que Clara deixou porque ele era abusivo e controlador.
Aparentemente, ele nunca superou o término e passou anos nutrindo um ressentimento doentio. A irmã dele e Vanessa eram amigas de infância. O plano não era apenas sobre dinheiro, foi uma vingança de longo prazo, orquestrada por procuração. Eles viram o casamento feliz de Clara, sua vida perfeita, e decidiram destruí-la da forma mais cruel possível, usando a lealdade de seu próprio marido como arma contra ela. Marcos não foi o jogador, ele foi o tabuleiro de xadrez. A traição não foi um ato de fraqueza dele, foi um ato de guerra contra ela. Clara desligou a gravação, as mãos tremendo. A revelação não trouxe raiva. Trouxe uma paz estranha e terrível. A história não era sobre a fraqueza de um homem ou a ganância de uma mulher. Era sobre a inveja, um veneno que apodrece de longe. E no final, o plano deles falhou. Sim, eles quebraram seu casamento, mas não a quebraram. Pelo contrário, eles a forçaram a encontrar uma força que ela não sabia que possuía. Eles, inadvertidamente, a empurraram para uma vida mais autêntica e para um amor baseado em respeito, não em posse. Ela apagou o arquivo, não o encaminhou para ninguém, não usou como arma. A vingança deles não merecia mais um segundo de sua energia. A justiça deles já havia sido servida pela própria incompetência e maldade. A maior vitória de Clara não foi expô-los, mas perceber que eles eram irrelevantes. Naquela noite, com Léo dormindo tranquilamente no berço e a luz da cidade brilhando lá fora, Alex chegou para o jantar. Ele a encontrou pensativa, olhando pela janela. "Tudo bem?" ele perguntou. Ela se virou e sorriu. Um sorriso genuíno, livre de sombras. "Tudo ótimo", disse ela. Ela pegou a mão dele, entrelaçando seus dedos. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez, a incerteza não era assustadora. Era uma promessa. A promessa de que as melhores partes de sua história ainda não haviam sido escritas. Ela havia entrado naquele hospital para um check-up de rotina, e, em vez disso, recebeu um diagnóstico completo sobre sua vida. E a cura, ela percebeu, não era esquecer a traição. Era entender que algumas traições não são sobre você. São sobre os demônios daqueles que te traem. E a sua única obrigação é sair do caminho do fogo e deixá-los queimar em suas próprias chamas. A verdade sempre encontra seu caminho, mas às vezes ela não vem para punir, e sim para libertar. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.